Então, para a gente entrar no tema de hoje, para que você possa abrir mais os seus horizontes, tá? A ideia aqui, esse tema não é para falar mal de uma instrutora, eu quero deixar isso muito claro, eu não quero denegrir uma instrutora, eu só vou colocar aqui os fatos, os pontos para você entender se a irmã precisa ter uma instrutora ou não, tá? E se no fato aqui que eu quero te explicar, com relação ao aprendizado em 6 meses. Você que vai aprender a tocar órgão em 6 meses, tem esse desejo de tocar órgão em 6 meses? Será que você precisa de uma instrutora para começar? Tá? Então é esse ponto que eu vou tá explicando para vocês, tá bom? Porque quando eu comecei, eu tive sim a minha instrutora, ela me deu os primeiros passos, ela me ajudou, né? Ela me levou para o teste, foi aquele processo, né? O processo tradicional, mas eu passei por todos aqueles processos e consegui, mas foi com muito sufoco, tá? O total foi 8 anos. Então, o que você vai entender é que você vai ter resultado em 6 meses, o que em 8 anos eu não entendia, o que eu não aprendi, você vai aprender em 6 meses. É disso que eu tô falando, tá bom? Então, a gente vai começar aqui com o nosso tema. Então, esse tema é para a gente começar a entender sobre isso. Por quê? Eu sempre gosto de perguntar, né, para as irmãs, qual que é o motivo que te faz parar na sua jornada? Né, eu fiz uma pesquisa e algumas irmãs responderam, grande parte dessas irmãs responderam que uma das coisas que faziam parar no meio do caminho era a falta de uma instrutora, a falta de alguém para estar ajudando você no seu processo de estudos, alguém para te ajudar, para te orientar. E é realmente crucial você ter alguém para te ajudar na sua jornada, não é verdade? Você precisa ter alguém para poder pegar na sua mão para te ajudar, para te mostrar o caminho. Porque se você não sabe, se você quer, busca o conhecimento, você precisa encontrar alguém que tenha, né, a habilidade, que tenha conhecimento e que tenha resultado, tá bom? Então, é muito importante. Por exemplo, se você é aquela irmã que já tentou antes, com certeza você já teve uma experiência com uma instrutora. Mas se você está aqui, alguma coisa te fez parar no meio do caminho para que essa jornada não fosse adiante, para que você não fosse adiante com seus estudos, né? Então, muita coisa acontece. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E o que é uma instrutora, né? Antes da gente entrar a fundo, o que é uma instrutora? A instrutora é aquela irmã que ajuda na igreja, tá? Ela ajuda na igreja as irmãzinhas que desejam tocar na igreja. Então, ela tem esse propósito, ela foi colocada ali para ajudar outras irmãs. Então, ela é uma instrutora de música. Então, ela tá ali para ensinar o método da igreja, para ensinar o que a igreja está propondo para ela, tá bom? Quais são os passos, métodos, teoria, solfejo, tudo isso, ok? Então, a instrutora, ela pode fazer um trabalho tanto na igreja, né? Quando você vai lá, estuda na igreja, em alguns lugares tem, tá bom? Não é todos os lugares que tem, eu sei que alguns lugares tem instrutora que vai lá, dá aula em grupo, né, dentro da igreja, às vezes é uma vez na semana, às vezes é de 15 dias. Eu já conversei com irmãs, inclusive que já são alunas, organizando, que elas falavam, olha, eu tinha que ir para a escolinha, né, eu ia para a escolinha, mas a instrutora ia lá uma vez, né, na semana, a cada 15 dias, né, no caso. Só que é aquela coisa, é o grupo, né, tem que dar atenção para todo mundo e tudo mais. Então, essa é uma instrutora. A instrutora também tem a opção de dar aula na casa dela, né, daí você se locomove, vai para aula para casa dela e você paga lá um valor X que você precisa pagar todo mês
para ter essa aula, tá? Então, a instrutora, o papel dela é te ensinar toda a metodologia da igreja, que é os métodos tradicionais, e te preparar para o teste, tá? Então, né, sempre ali uma vez por semana, tudo mais. E o que as irmãs podem se confundir, né, com a questão da instrutora? Você pode pensar que sempre você precisa de uma instrutora. Eu preciso de uma instrutora para poder me ajudar. Eu preciso ter uma aula aqui presencial. Eu preciso estar presente para isso daqui. E essa não é bem a realidade. Você, hoje em dia, você não precisa mais depender, tá, de uma instrutora, principalmente se você quiser aprender a tocar órgão em 6 meses. Se o seu objetivo é tocar os hinos, destravar sua mão direita e sua mão esquerda no órgão, tá? Você não precisa depender de uma instrutora, eu já vou falar por quê. Precisei dar uma pausa nesse vídeo para te dar um recado muito importante. Se você é nova por aqui, está conhecendo os meus conteúdos e tem o desejo de aprender a tocar órgão em 6 meses, você precisa se inscrever nesse canal e ativar as notificações para você estar sempre recebendo os meus conteúdos por aqui. Então, se inscreva no canal, já deixe o seu curtir, porque assim eu vou saber que a irmã está gostando desse vídeo. E olha só, se você teve algum aprendizado nesse vídeo, se esse vídeo está fazendo sentido para a irmã, aproveita e compartilha para outras irmãs que também têm o desejo de aprender a tocar órgão, porque esse conhecimento não vai ficar só com você, mas sim também vai ser espalhado para outras irmãs. Bora voltar no vídeo. Qual que é a diferença, né, disso? É porque com a instrutora você vai aprender ali os métodos que é proposto, que a igreja propõe. É o que ela aprendeu, ela vai te ensinar. Agora, o estudo com um método aplicado na prática, que tem resultado e gera resultado em 6 meses, você vai entender que a diferença está no método, a diferença está no como ensinar, como é desenvolvido as etapas, tá bom? Então, a diferença também está no resultado, tá? Porque o resultado tradicional vai ser assim, você precisa estudar muito, se matar de estudar, que era caso que eu fiz, né? Passei a minha juventude inteira estudando. Acho que minha vida praticamente foi isso, estudar música. E aí, depois que você faz ali o teste, beleza, ufa, né? Mas para mim foi um tempo de 8 anos. Já conversei com irmãs que já estudou há 10 anos, 15 anos. Então, né, depende muito também de você, porque a instrutora vai estar ali para te dar uma orientação, mas você tem que se virar depois nos 30, o restante da semana, tá bom? Então, por que é importante você saber disso, né? Porque você entendendo essas diferenças, você vai saber na hora de escolher o seu caminho, de falar, poxa, o que é mais viável para mim? Então, eu trouxe aqui algumas vantagens, né, desvantagens de você começar, né, a razão pela qual a irmã não precisa depender de uma instrutora para começar a aprender a tocar órgão. Então, começando aqui, o primeiro ponto é que se o seu sonho é aprender a tocar órgão em 6 meses, para dominar o seu instrumento em si, né, sem depender aí dos métodos tradicionais, se você for depender de uma instrutora, se você for fazer um estudo presencial, não vai ser possível você aprender a tocar órgão em 6 meses, tá? Por quê? O que vai acontecer? Porque a instrutora, ela foi treinada, na verdade, ela aprendeu com alguém e ela vai te ensinar como ela aprendeu, entende? Então, ela vai passar o conhecimento dela adiante. E aí, nesse caso, ela não vai conseguir te ajudar a ter um resultado em 6 meses, porque ela vai ensinar aquilo que ela aprendeu e aquilo que está lá proposto pela igreja, que é começar pela teoria, começar pela linguagem métrica, é esse o começo dela. Às vezes, dependendo da idade da pessoa, ela ainda está lá no MTS, ainda não mudou para os métodos novos. Então,
a gente precisa olhar muito para isso, entender qual que é o seu objetivo, entende? Não vai embora ainda não, que o vídeo ainda não terminou. Eu tenho um recadinho para a irmã que tem vontade de aprender a tocar órgão em 6 meses, mesmo que esteja começando do zero, mesmo que seja uma iniciante aí, não sabe nada, e também mesmo que a irmã seja aquela irmã que já tenha tentado antes, mas não conseguiu aprender. Olha só, aqui na descrição desse vídeo eu deixei para a irmã os primeiros passos para a irmã que tem esse desejo de realizar esse sonho. Então basta você ler a descrição aqui, vai ter um link para você já começar a dar o start e conseguir realizar o seu sonho de aprender a tocar os hinos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu curtir, compartilhar para outras irmãs que querem aprender a tocar órgão. E eu espero a irmã no próximo vídeo. Deus abençoe. Paz, Deus.